Depois de toda a polêmica, o pastor Ângelo Galvão se pronunciou em sua conta do Instagram, agradecendo a cantora e a direção da sua gravadora, mesmo depois de ter humilhado a pobre moça ao vivo no Congresso de Gideões. Quero agradecer de coração a Toda Music pela generosidade em permitir que a Sarah Evelyn ministrasse no fim da minha ministração nos Gideões, e foi uma bênção. Obrigado, Giovanni Mandelli, pela ajuda, você é bênção. Escreveu ele na sua conta do Instagram. Talvez você não saiba que durante o Congresso Gideões Missionários da Última Hora, realizado no sábado, 3 de abril, o pastor Ângelo Galvão protagonizou um momento que rapidamente se tornou o centro das atenções nas redes sociais e nos bastidores do meio evangélico brasileiro. A ocasião, que reunia milhares de fiéis em uma atmosfera de fervor espiritual, transformou-se em palco para um debate intenso sobre os rumos da adoração na Igreja Contemporânea, depois que Galvão, ao final de sua pregação, chamou a cantora Sarah Evelyn para ministrar um louvor. A expectativa inicial era de um encerramento apoteótico, marcado por uma atmosfera de exaltação e entrega espiritual, como costuma ser característico do evento. No entanto, a reação inesperada do pastor à escolha musical da cantora, rapidamente, mudou o tom do momento. Sarah Evelyn, conhecida por sua voz suave e presença cativante, iniciou a apresentação com um louvor no estilo worship, gênero musical que tem dominado os cultos evangélicos nos últimos anos, com letras mais introspectivas, melodias suaves e uma estética de adoração contínua. Contudo, antes que pudesse concluir os primeiros versos da canção, foi interrompida por Ângelo Galvão, que, visivelmente incomodado, solicitou a troca imediata do hino. Seu pedido não foi feito com delicadeza ou em tom pastoral, mas sim com veemência e crítica explícita ao estilo musical escolhido. Galvão então exigiu que Sarah cantasse o clássico pentecostal Vem Senhor, hino conhecido por seu apelo fervoroso, ritmo acelerado e forte carga emocional. Para além da troca de música, foi o discurso inflamado do pastor que causou o maior rebuliço. Em meio ao clamor de parte da plateia que o apoiava com gritos e aplausos, ele disparou: "Eu quero Pentecoste. Chega desse negócio de mamão com açúcar, chega desse negócio de hino worship. Gideões não é hino worship, Gideões é hino de fogo. Vá pra baixa da égua, eu quero fogo, rapaz." Chega desse negócio de mamão com açúcar. Chega desse negócio de hino worship. Gideões não é hino worship, Gideões é hino de fogo. Vá pra baixa da égua, eu quero fogo, rapaz. Eu quero fogo, rapaz. Eu quero fogo, rapaz. Eu quero fogo, rapaz. Urabacanda la manda na sol, urabaquema na canda la vaso. Olha o renovo, Renan. Olha o renovo, Renan. Olha o renovo, Eduardo. Olha o renovo, Lorinaldo. Olha o renovo. A expressão "vá pra baixa da égua", popular no Nordeste brasileiro, embora não seja um palavrão por definição, carrega um peso cultural forte. Geralmente usada em tom de reprimenda ou desprezo, sua utilização naquele contexto dividiu opiniões. Para alguns, foi apenas um arroubo típico de pregadores mais enérgicos. Para outros, tratou-se de uma grosseria desnecessária, especialmente por ter sido dirigida a uma ministra de louvor convidada, no meio de uma apresentação ao vivo. O episódio rapidamente ganhou as redes sociais. Vídeos do momento foram compartilhados em diversas plataformas, atraindo milhões de visualizações e comentários. Entre os fiéis, formaram-se dois grandes blocos: aqueles que aplaudiram a atitude de Galvão por considerarem uma defesa do fogo do Espírito e da tradição pentecostal, e aqueles que o criticaram duramente, apontando a falta de amor, empatia e respeito com que a cantora foi tratada. Diversos líderes evangélicos se manifestaram informalmente, alguns com mensagens indiretas em redes sociais, outros em pequenos vídeos onde abordavam o tema da adoração, sem mencionar diretamente o nome do pastor ou da cantora. Enquanto isso, a edição de 2025 do Congresso Gideões já vinha sendo cercada por outras polêmicas.
O jovem pregador Miguel Oliveira, cuja trajetória vinha ganhando destaque na internet e em eventos menores, foi impedido de subir ao altar do Congresso, sob justificativas que não foram claramente expostas pela organização. Isso gerou indignação entre seguidores e colegas de ministério do jovem, que utilizaram as redes para protestar contra o que consideraram um ato de censura ou desprezo à nova geração de pregadores. O clima tornou-se ainda mais tenso quando o deputado federal e pastor Marco Feliciano, também presente naquela noite, aproveitou seu tempo no púlpito para criticar a exclusão de Miguel, classificando-a como injusta e desproporcional. Feliciano, sempre figura controversa, foi além, sugerindo que havia uma tentativa de manter o controle do evento nas mãos de um grupo seleto e que vozes mais jovens, apesar de cheias de unção, estavam sendo silenciadas por vaidade ou medo de perder espaço. Suas palavras acenderam ainda mais o debate, tanto nos bastidores do Congresso quanto fora dele, nas milhares de transmissões ao vivo, podcasts e perfis religiosos que repercutiram o caso. Com tantos holofotes voltados para o Congresso, a organização optou, até o momento, por não emitir nota oficial sobre nenhum dos episódios. Também não houve pronunciamento direto de Ângelo Galvão, tampouco de Sarah Evelyn, que, após o constrangimento público, não voltou ao palco. A ausência de uma manifestação clara apenas ampliou o espaço para especulações e intensificou os debates online. O caso trouxe à tona uma discussão antiga, mas constantemente atualizada dentro do meio evangélico. O que realmente importa na adoração? Seria o estilo musical, o ritmo, a letra ou a intenção do coração? Porque a forma ainda parece sobrepor, para muitos, o conteúdo. A defesa apaixonada do estilo pentecostal mais tradicional por Galvão acendeu a chama de um conflito que já se vinha formando silenciosamente. A resistência de uma parte da liderança ao que consideram uma modernização excessiva dos cultos, contra o argumento de que Deus se manifesta de diversas formas, inclusive através de melodias mais suaves e reflexivas. Nos bastidores, ministros de louvor, teólogos e pastores discutem se essa cisão de estilos não seria, na verdade, um reflexo de algo mais profundo. Uma luta entre gerações, entre visões de mundo distintas, entre formas diferentes de entender e viver o Evangelho. Para muitos jovens, o worship representa um momento íntimo, de contemplação, de mergulho na presença de Deus. Para outros, especialmente aqueles que cresceram no fogo dos cultos pentecostais tradicionais, a adoração precisa ser marcada por clamor, fervor, lágrimas, gritos e danças. A fala de Galvão, embora tenha sido defendida por muitos como uma expressão da autenticidade pentecostal, foi criticada por escancarar um espírito de intolerância que, para alguns, já não condiz com o amor e o respeito mútuo ensinados por Cristo. A maneira abrupta como a cantora foi silenciada durante sua apresentação evidenciou para muitos a dificuldade de lidar com o novo dentro de espaços eclesiásticos consolidados. Com o Congresso chegando ao fim e sem novos posicionamentos oficiais, restou ao público refletir sobre os impactos desses momentos. A viralização do vídeo e a força das reações mostraram que o meio evangélico está atento e dividido. Muitos apontam a necessidade de mais diálogo, de mais empatia e menos polarização. Outros insistem na importância de manter viva a essência do Pentecoste, mesmo que isso signifique confrontar estilos musicais e líderes que promovem uma adoração diferente daquela que marcou as raízes da Assembleia de Deus e outras igrejas históricas. Independentemente de quem se considere certo nessa história, o episódio protagonizado por Ângelo Galvão escancarou uma ferida que não cicatrizou, a do embate entre tradição e inovação, entre o zelo pela doutrina e a abertura para novas expressões de fé. Enquanto uns clamam por fogo e autoridade, outros pedem sensibilidade e respeito. No fim das contas, a pergunta que paira no ar
e que talvez nunca tenha uma resposta definitiva, é até que ponto a forma da adoração deve prevalecer sobre sua essência e se, em algum momento, a paixão pela doutrina não acaba nos afastando do verdadeiro alvo da fé cristã, Cristo.